noite, graça e paz, abençoe a todos em nome de Jesus. Privilégio a gente estar aqui nessa noite, também poder compartilhar a palavra de Deus. Algo que Deus tem colocado no nosso coração a respeito do tempo de Deus, né? Então acho que esse foi algo que aconteceu assim em nossa vida aqui como congregação, de nós mantermos a nossa esperança, a nossa fé naquilo que Deus realmente tem que fazer no nosso meio. Eu creio que Deus tem algo diferente para fazer, né, nesse lugar, aqui nessa cidade, através dessa congregação. Amém? E cada um de nós, né, nós temos buscado assim, desenvolver a nossa fé, amém? Desenvolver a nossa salvação. Amém? Ter mais intimidade com Deus, mais conhecimento de Deus, né? Eu acho que cada dia Deus ele vai transformando a nossa vida nas questões e nós precisamos realmente evoluir, né, na questão de intimidade e conhecimento com Deus. Existe um primeiro momento, né, em que nós somos resgatados, nós somos salvos, nós somos alcançados, que é o momento em que a palavra de Deus fala que as coisas velhas, né, ficaram para trás, que tudo se fez novo, né? É um momento de transformação na nossa vida, quando nós temos um primeiro contato com a palavra de Deus, com o amor de Deus, né, com o verdadeiro amor de Deus pela nossa vida. Aí depois é um caminho que nós temos que percorrer, né, de crescimento, de desenvolvimento, é um caminho assim de intimidade, né? É como se fosse realmente nascer de novo, né? Quando a criança nasce, ela é pequena, tem um nível de entendimento, ela vai crescendo, se desenvolvendo e vai adquirindo experiências e conhecimentos. E assim também é a nossa vida quando nós nos convertemos, e aí, no primeiro momento, nascer de novo, como se fossem realmente crianças. E a criança ela tem uma característica, né? Ela tem a necessidade básica, ela quer satisfazer algumas necessidades básicas. E quando nós vemos também na congregação as pessoas que se convertem, tem essa característica ainda, uma necessidade básica. E 2 Coríntios 5,17 fala que, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus colocou esse texto agora aqui, porque acho que tem a ver com a palavra de hoje que nós vamos trabalhar, né? E o importante é que nós venhamos a desenvolver a nossa fé, amém? Porque uma coisa que nós temos que entender, amém? Quanto à nossa vida espiritual, ou nós estamos progredindo, ou nós estamos regredindo. Não existe um meio termo. A palavra de Deus ela não pode ser algo estático na nossa vida. Nós vemos a palavra de Deus falando que Deus ele tem uma repulsa com o morno, né? Aquela coisa que é o meio termo. Ou é quente ou é frio. Não existe um morno. Então a nossa vida espiritual é assim também. Ou nós estamos caminhando na direção, no conhecimento, no relacionamento com Deus, ou de alguma forma nós estamos voltando para trás, regredindo, distanciando daquilo que é, né, a essência da palavra de Deus. Então não tenha essa ilusão de que não, eu vou dar um tempo, vou ficar aqui parado sem me envolver, porque dessa forma eu vou continuar aqui nesse nível que eu alcancei hoje. É uma ilusão, porque você vai realmente avançar em conhecimento ou vai regredir. Então não existe meio termo. E o risco é de não desenvolver a fé, de nós ficarmos míopes muitas vezes. Porque a fé ela é algo assim que ela é relacionada àquilo que nós não podemos ver. Amém? Às vezes as pessoas tentam traduzir a fé nos objetos, nas práticas, no local, naquilo que é
físico, naquilo que pode ser tocado. E a fé não está nisto. A fé está naquilo que é algo que nós não podemos, né, visualizar, mas que nós temos a certeza no nosso coração, a convicção no nosso coração. E nada muda isso na nossa vida. Amém? E a fé ela vai se fortalecendo na nossa vida, a cada dia. Amém? Se nós realmente caminharmos pela fé. É quando nós temos uma tendência a relacionar a salvação com a cura, a libertação, a questão física, material, ou a resolução de um problema, a solução de algo que está nos incomodando. Às vezes temos a tendência assim, puxa, Deus me livra, né, me salva, Jesus me salvou. E às vezes nós temos a tendência de colocar na nossa mente que essa salvação está relacionada com alguma questão física, está relacionada com alguma questão material, ou a resolução de um problema financeiro. E a salvação, amados, que Jesus veio trazer, ela não é algo assim, de um objeto, ela não é algo físico, mas ela é algo assim eterno. Amém? A salvação que Jesus trouxe foi para a nossa alma, do nosso espírito, que é eterno. Então, o que Jesus operou, o que Ele fez através da cura dos leprosos, da cura dos enfermos, esses foram milagres e sinais de que Jesus, Ele era o Filho de Deus, e que hoje Ele também faz em nosso meio, mas isso não é o centro da nossa fé. Amém? O centro da nossa fé é a salvação da nossa alma. Amém? É isso que importa. Amém? É isso que importa. E a nossa fé, ela não está ligada às questões físicas, materiais. E porque às vezes nós pensamos que então a pessoa que ela é salva, e nós confundimos às vezes a salvação com a questão de cura. Então a pessoa que às vezes tem uma enfermidade, significa que ela não é salva, ou significa que ela está em pecado, significa que ela tem algum problema de relacionamento com Deus. De forma alguma. A nossa salvação, ela é realmente, Jesus ele veio trazer algo que é eterno na nossa vida. Porque tudo isso daqui é passageiro, né? O nosso corpo físico aqui, ele é passageiro, ele é temporário, mas assim, o nosso espírito ele é eterno. Foi para isso que Jesus, né, se entregou, foi para isso que Ele morreu, foi para isso que Ele veio e fez o que Ele fez, e operou o que Ele operou, para mostrar essa salvação. A necessidade, então, do homem de se voltar, né, para Deus, de se relacionar com Deus. Lá em Romanos 10, fala aqui, Romanos 10, 9, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aí, como a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Amém? Então, se com tua boca confessares, né, ao Senhor, Romanos 10, 9, 10, 11. Então, o que nós estamos falando aqui é a respeito de nós desenvolvermos essa salvação a cada dia da nossa vida. Porque muitas vezes, isso passa, amados, pelo nosso, a forma que nós olhamos a congregação, a forma que nós olhamos o relacionamento, né, entre os irmãos. Porque enquanto nós acharmos que comunhão é eu trazer aqui as minhas necessidades, os meus problemas, trazer aqui as minhas falhas, meus erros, e achar que isso vai de alguma forma ser tudo resolvido, que a minha necessidade vai ser suprida, que meus problemas vão ser resolvidos. Enquanto eu achar que essa comunhão, a congregação é isso, é para mim, então ainda preciso conhecer mais aquele que foi o meu Senhor, porque Ele não se poupou.
quando Ele esteve aqui, Ele mostrou que tudo que Ele fez foi para nós. Então Jesus, Ele não veio de uma maneira individualista, né? Ele não pensou nele mesmo, Ele veio pensar em nós. É porque às vezes nós tratamos a nossa vida assim, não, eu tenho a minha salvação, Jesus, e tem aqui as pessoas, né? Puxa, precisam conhecer esse Jesus que eu conheço. E a obra que Jesus Ele quer operar, amados, ela passa por nós. Amém? Você é o instrumento de Deus para revelação do Filho de Deus às pessoas. Então é importante, né? Enquanto nós estivermos preocupando a nossa vida, ou enchendo a nossa vida com as nossas necessidades, né? Deus Ele não vai achar espaço para operar através de nós e alcançar as pessoas. Então, nós precisamos ter essa visão de que a nossa vida, a nossa salvação, ela não é relacionada aos aspectos físicos ou materiais, mas sim espiritual. Jesus Ele fez, nos salvou o nosso espírito. É disso que eu quero falar um pouco nessa noite. Nós vamos ler lá um texto dessa noite, que está em Efésios 4, 17. Isso foi só um comentário inicial. Efésios 4, 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, e pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregam-se à depravação para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim de Cristo, se é que ouvistes, e nele fostes ensinado, conforme é a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Até aí. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos, né, uma palavra direcionada a nós, né, como aqueles que ouviram, já ouvimos, né, a palavra de Deus, já temos um entendimento, já temos a revelação em nossa vida. E o que nós precisamos ter é uma transformação em nossa vida, né? Porque o cristianismo, nós falamos da questão da nossa personalidade, da transformação que Deus quer fazer em nossa vida. Então, em algum momento, quando nós vimos lá em 2 Coríntios, né, quando a pessoa ela confessa, ela aceita, ela recebe a Jesus, ela recebe o que na vida dela? A salvação, que é a justificação, que é a mesma palavra em termos teológicos. A justificação, ela é justificada perante Deus, então ela agora recebeu a sua justificação. Agora, então, através da graça, ela foi alcançada por Deus. Então, esse é o momento da salvação. E aí existe um processo, né, de caminhada, que nós vamos aprendendo, conhecendo, aprofundando. E esse processo se chama de santificação. É onde, então, nós vamos aprendendo a sermos o quê? Semelhantes a quem? A Jesus. Né? Então, a santificação
Não é que eu vou ser intocável, ou vou ser uma pessoa que não vai ser isolada, ou separada do mundo, isolada de maneira que não vai se relacionar com as pessoas, ou vai estar isenta das condições que estão aí, pelo mundo. Jesus ele falou que no mundo tereis aflições, então isso tudo é para nós também. A crise, a falta de água, a falta de dinheiro, as coisas que acontecem na economia, isso tudo também vai afetar a nossa vida de alguma forma. Nós não estamos numa bolha, não estamos num domo, não estamos separados de tudo isso que está acontecendo, mas existe sim algo diferente em nossa vida, que é justamente o que nós vimos aqui. Como aqueles que são gentios, como eles interpretam, como eles agem, como eles reagem em relação às questões que acontecem no dia a dia, e como nós devemos agir. Existe uma diferença. Aquele que conhece a Deus e o que não conhece a Deus. Malaquias fala, que vereis a diferença daquele que conhece a Deus e aquele que não conhece a Deus, no grande dia do Senhor. Mas isso hoje aplicado na forma que nós então nos relacionamos com as situações, com aquilo que acontece em nossa vida, porque nós vamos sim, de alguma forma, estar expostos às mesmas condições de corrupção, de assédio, de tudo que acontece com outras pessoas, vão acontecer conosco também de alguma forma. Agora, qual é a diferença? A diferença é como nós então tratamos isso em nosso coração, em nossa vida, porque então nós não somos mais então comparados com aqueles que são os gentios, Agora nós temos então uma nova criatura, O velho homem então ele ficou para trás, agora então quem opera em nós é o novo homem, aquele que busca então a direção da santidade, a direção, a caminhada, aprendizado da fé, do conhecimento de Deus, das necessidades que são realmente eternas e não aquilo que é temporário. Então é isso que às vezes nós precisamos ter muito claro no nosso coração, porque a diferença nossa do mundo é justamente como nós enfrentamos todos os problemas. Não é a diferença que nós vamos estar isolados dos problemas, vamos estar isentos dos problemas, porque os problemas eles vão vir, e isso não pode de nenhuma forma mudar aquilo que Deus fez, a obra que Jesus fez em nossa vida de salvação. Isso não vai ser mudado pelas circunstâncias, pelos problemas, porque aquilo que Ele fez é eterno em nossas vidas. Aleluia. Amém? Eterno. Sede santos porque eu sou santo. Nós precisamos buscar essa santidade. E através do que, amados? Do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Sabe por quê? Porque o homem no sentido completo da sociedade, o homem, mulher e homem junto. O homem, ele, sem o Espírito de Deus, sabe o que ele é comparado? A um animal. Sabe por quê? Porque ele só está preocupado com as suas necessidades físicas, materiais. É que nem um animal, que nem um cachorro. Ele quer acordar de manhã, quer comer, quer encher a barriga, quer correr e quer dormir de novo. O homem sem o Espírito de Deus na vida dele é comparado então a um animal que está buscando o quê? Suprir o seu ventre, as suas necessidades, a sua vontade, o seu desejo. O homem é comparado a um animal porque sem o Espírito, sem a revelação do Espírito na nossa vida, nós não podemos então contemplar a eternidade, contemplar o plano de Deus e entender que nós temos toda uma eternidade pela frente e que nós temos aqui algo que é temporário e que nós precisamos usar da melhor maneira naquilo que é a vontade de Deus, para revelar às pessoas o amor de Deus. Então as pessoas sem o homem, sem o Espírito, ele vai ser como um animal. Ele vai buscar a sua necessidade, a sua vontade, ele vai atrás de dinheiro, ele vai atrás de prazeres, bebidas, comer, encher a sua necessidade básica, e aí, um dia após outro, um dia vai passando, um dia após dia, porque não tem o quê? A revelação do Espírito de Deus
E aí é que faz toda a diferença. Amém? E é isso que faz toda a diferença. É o que fala aqui a respeito de que não andam mais como os gentios, né, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos pelo entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de coração. É aqueles que estavam realmente separados com a dureza de coração, a ignorância em relação àquilo que é a palavra de Deus, a vontade de Deus. A ignorância, que não conhece, que não tem o quê? O Espírito, a revelação, o Espírito de Deus operando na vida deles, porque aí então eles vão caminhar somente para aquilo que é a necessidade básica. Como se fosse um cachorro, uma mula. É isso. Não há nada diferente disso. Porque o homem ele é um animal, só que ele é racional. Ele tem uma inteligência. Mas há uma diferença. Nós temos sim o Espírito de Deus que habita em nós. E esse Espírito ele foi soprado por Deus. Aqueles que ainda estão separados de Deus, esse Espírito ele está adormecido, ele está incapacitado, impossibilitado então de entender a revelação de Deus. Assim ele está aqui, obscurecidos do entendimento. É o que fala a palavra. Ele tem o Espírito, porque Deus ele soprou em toda criatura, todo homem, né? Recebeu. Mas aqueles que estão distantes de Deus, eles estão aqui obscurecidos, né? Separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, e pela dureza do coração. Porque aí também, o homem ele acaba então se apegando a todas essas coisas materiais, e o seu coração ele vai se endurecendo. Então o seu coração vai estar naquilo ali, que é a questão material. Ele não vai ter muita dificuldade então de abrir mão disso tudo e começar então a caminhar naquilo que é a palavra de Deus. Isso é muito, muito importante. Nós precisamos então, o homem sem o Espírito, ele não vai entender nunca o propósito da vida dele. Porque muitas pessoas que às vezes são milionárias, têm muito dinheiro, acabam cometendo suicídio, porque não vê nenhum propósito na vida deles. Não há nada que faça sentido na vida deles. Não é? E assim o Espírito Santo de Deus ele vai trazer isso, essa revelação, o propósito, aquilo que é o plano de Deus para a minha vida. Ele vai trazer então, a partir de quando eu conheço, tudo faz sentido. Amém? Até mesmo a dificuldade, o problema, isso faz sentido. Estou entendendo o que Deus está fazendo. Quebrando-se. Estou aqui. Pode usar a minha vida. Pode fazer o que o Senhor tem para fazer. Para revelar então o teu amor, o teu reino às pessoas. Envia-me a mim. Quando nós então percebemos e temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós temos essa revelação em nosso coração. E aí, aquele que não tem o Espírito, às vezes ele quer salvar a si mesmo. Ele quer se livrar, ele quer, de alguma maneira, se proteger e criar barreiras para que ele não seja, então, prejudicado. Jesus, quando ele veio, né? Ele veio como Salvador. Ele falou, Pai, que se for possível, né? Se for possível, te dar um jeito mais, um pouco diferente, de passar por isso que eu tenho que passar. O Senhor é que sabe. Mas, que acima de tudo seja feita a tua vontade. Então, o que Jesus ele tinha para passar era algo assim, extremamente difícil, extremamente desafiador. Mas no entendimento, na revelação, ele nos mostrou que tudo isso faz parte, né, do plano de Deus na nossa vida. Então ele pode dizer assim, olha, se tiver um jeitinho, uma forma, alguma maneira de ser diferente, né? Amém. Mas se não, seja feita a tua vontade.
E é assim na nossa vida também. Às vezes nós queremos que as coisas fossem um pouco diferentes, fossem de outra maneira, fossem de outra forma. Mas a oração que nós temos que fazer não é essa. A oração que nós temos que fazer é: Pai, seja feita a tua vontade. Pai, eu quero estar diante daquilo que é o teu propósito da minha vida. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E essa oração, amado, que nós temos que fazer todos os dias. Essa oração que nós temos que trazer aqui nessa congregação, no momento que nós nos reunimos, no momento que nós vamos aqui cultuar o nosso Deus. É essa oração que eu tenho que trazer. Eu não tenho que trazer aqui a minha necessidade, os meus problemas, as minhas fraquezas, as minhas frustrações, as minhas expectativas. Não é isso que eu tenho que trazer aqui. Eu tenho que trazer o meu coração e dizer: olha, Pai, seja feita a tua vontade. Fala. O que eu tenho que fazer? Fala meu coração. O que acontece? O que nós vemos às vezes é assim, né? Quando nós falamos, às vezes as pessoas se convertem, elas têm ali o primeiro momento, né? E nós falamos que o processo de caminhada, de crescimento, de aprendizagem da fé é um processo de santificação, de conhecimento de Deus, de aprofundamento no relacionamento com o Espírito na nossa vida. E às vezes o que nós mais vemos são pessoas que, com os passar dos anos, estão piores do que estavam antes. E vindo à igreja e vão e continuam. Aqui nesse texto, se você ler, né, mais para o final aqui do texto, vai falar sobre murmuração, sobre a questão toda de reclamação da boca, né, de tudo mais. Porque às vezes as pessoas já estão vindo muito tempo na igreja e de vez melhorar, de vez aprender, de vez crescer, de vez estar mais consciente daquilo que é, então, a necessidade dela esquecer dela mesma e se colocar para a vontade de Deus, né, de produzir, né, de estar realmente sendo usada por Deus, de estar abençoando outras vidas. As pessoas estão anos e estão piores, estão mais doentes do que estavam antes, né, de conhecer, de começar a frequentar a igreja. Então, um monte de questão não resolvida. E aí a pessoa está ali preocupada em salvar ela mesma. É isso que ela está preocupada. Ela está vindo, cumpre, mas o que está realmente movendo o coração dela é a preocupação de salvar ela mesma, sendo que ela já foi salva e não tem às vezes esse entendimento que a salvação já chegou até a vida dela e que Cristo já fez a obra, ela recebeu essa salvação. E a salvação é o nosso espírito, nossa alma. E as questões que acontecem, elas não interferem. Não foi para isso que Jesus morreu. Então aí, elas perdem a oportunidade de serem usadas por Deus para revelar esse amor a outras pessoas. Que estão o quê? Preocupadas consigo mesmo. Passa tempo, vai... Toda a oração, toda a busca, toda a motivação que às vezes há no coração da pessoa é como ela vai resolver os seus problemas, é como ela vai resolver a sua situação, sendo que a revelação que Deus quer colocar em nossa vida a respeito da fé, a respeito daquilo que é o relacionamento com Deus, é aquilo que é invisível, aquilo que nós não vemos, é aquilo que é eterno. É aí que tem que estar o nosso coração, não naquilo que é temporário, onde a traça, a ferrugem nos corrói. Então, nosso coração tem que estar ali naquilo que é eterno. E quando nós entendemos isso, nós vamos ser, então, produtivos dentro do reino. Vamos ser usados por Deus. Também sem expectativa. Vai ser algo natural, porque o que Jesus ele tentou nos mostrar é que não existe reino individual. O reino de Deus ele é o corpo. Então eu tenho que ter essa visão de que eu preciso ajudar o meu irmão, eu preciso
se dá pelo meu irmão, dentro da minha casa, na minha família, dentro do meu lar. Né? Porque quando Deus enviou Jesus, nos deu, né? Jesus ele se entregou, morreu. Né? E aí, que isso refletiu para nós? Refletiu que isso não foi para nos livrar, né, de certa forma. Isso foi para nos permitir morrer. Né, para que Deus pudesse matar o nosso eu. Em segurança. Porque através de Jesus, para que Deus pudesse matar o nosso eu, nós pudéssemos nascer em nós, né, como corpo, parte do corpo. Para que Jesus, através de Jesus, Deus ele pudesse nos matar a nós, né, de alguma forma em segurança, né, de alguma forma controlada, mas que o nosso eu ele tem que morrer a cada dia. E esse é o crescimento espiritual, né, o crescimento na palavra, na fé, que Jesus ele quer nos revelar a cada dia. A forma de nós crescermos é nós realmente cada vez mais matarmos o nosso eu, deixarmos o nosso eu para trás, começarmos a pensar então no corpo, no reino. E aí sim, é o que Jesus ele fez, é o que ele mostrou para nós, é o que ele trouxe, né, naquilo que ele fez. Ele deixou realmente ele de lado todas as questões e veio trazer então uma consciência, né, de corpo na nossa vida. Amém? E aí, nós temos, ainda aqui no texto, no versículo 23, vos renoveis no Espírito, do vosso entendimento. Né? Então, nós temos que, a cada dia, renovar o nosso Espírito. Então, esse é o primeiro ponto que nós falamos até agora, aqui no começo, é sobre a questão de mudar a maneira de agir. Né? 17, 19, 18. A forma que nós nos relacionamos com o mundo. O primeiro ponto foi esse. Né? Mudarmos essa forma de agir, de relacionar. O segundo ponto é esse aqui. Nós temos 3 pontos. O segundo ponto é mudar a questão relacionada ao versículo 23. Renovação do nosso espírito, do nosso entendimento. E aí, vamos olhar em 2 Coríntios. 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, 3. Que fala a respeito do entendimento espiritual. As armas, 3. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Aleluia. Aleluia. É isso. Derrubar tudo aquilo que não é inteligência. Porque a inteligência é algo que Deus ele usa. Né? Mas é questão da altivez, né? Daquilo que é usar de forma errada a inteligência, para benefício próprio. Então Deus ele quer derrubar tudo aquilo que se levanta contra a revelação de Cristo. A transformação em nossa mente, em nosso ser, ela vai acontecer à medida que essas barreiras elas vão sendo derrubadas, aquilo que são, né, sofismas, são coisas que nós conhecíamos e acreditávamos, isso vai sendo então derrubado, destruído e vai sendo construído naquilo que é a palavra de Deus. A forma de fazer isso, amados, é nós realmente meditarmos na palavra, aprendermos, orarmos, buscarmos, porque nós vimos que essa luta, ela não é carnal, ela fala que essa luta ela não é travada no corpo, mas ela é uma luta espiritual.
lutar, porque às vezes nós vamos querer colocar o sentimento aquela instinto realmente primário de sobrevivência, de eu tenho que livrar, né, a minha cara, eu tenho que me preocupar comigo. Isso vai surgir sempre. Mas, à medida que nós vamos caminhando com Cristo, isso tem que mudar a nossa vida. Nós temos que aprender a que essas coisas que nós costumávamos então nos preocupar, isso tem que ser então agora direcionado para o contexto do corpo, né, da igreja. É isso que nós temos vivido e entendido, né, no ministério Sal da Terra com relação ao relacionamento, de realmente colocarmos a nossa vida à disposição, né, dos irmãos. Nós temos que realmente ver como Jesus, da forma que Jesus ele fez, né, o sacrifício que ele realizou, através da forma que ele nos ensinou, é a forma que nós vamos agir, né, na nossa vida. Então, porque às vezes que a pessoa vai conhecer o amor de Deus, como ela vai conhecer o poder de Deus, é através de nós. Os anjos, eles não podem fazer esse trabalho. Deus escolheu a nós, né? Nós seremos as testemunhas. Nós seremos aqueles que vão realmente anunciar e revelar o reino de Deus às pessoas. Deus ele quer usar cada um de nós. E para isso nós precisamos, então, deixar de lado, né, a nossa necessidade do eu. E começarmos a olhar para o nosso, para o corpo. Porque Cristo ele olhou para nós. Quando ele se entregou por nós. E o terceiro ponto, o versículo 24. Vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então isso faz parte do nosso caráter, né? Da nossa forma que nós realmente fomos justificados, salvos e santificados, aprendendo a respeito de como podemos ser então semelhantes a Jesus. Como nós podemos então olhar para Ele, olhar para aquilo que Ele ensinou, né, o sacrifício que Ele fez, aquilo que Ele realizou, né, e como nós vamos olhar para aquilo e entender que Ele se entregou da maneira que Ele fez, não para, às vezes, o pensamento que nós temos é de nos poupar, mas Ele se entregou para nos inspirar. Amém? Para que nós pudéssemos, então, olhar para a cruz e tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus. Amém? Sabendo que esse é o caminho que Ele quer que nós percorramos. Então, o que Jesus ele fez, Ele fez para trazer, então, essa inspiração para a nossa vida. De que, dentro do reino, o que nós temos que ter não é nem Ele, nem eu, mas nós. Amém? Somos o corpo. Cristo ele vai agir através de nós. Não sou eu, ou Ismael, não Pelé, não Vini, sozinhos que vamos fazer algo, ou individualmente. Deus ele não chamou eu, Ele, mas chamou nós, para andarmos juntos. E aí sim, manifestarmos o amor de Deus sobre a terra. Amém?